Helder Silva, de São José dos Campos. Está aí, ó. Né? Firmão no programa, quase meu xará. Valeu, Helder. De Caseara, no Tocantins, Isidório Guimarães. Valeu, Isidório. Joia, bacana. Essa foto foi tirada na igreja, né? Ele tirou a foto na igreja, olha só. Crente mesmo esse, hein? Valeu, Isidório. Ele é de Caseara, no Tocantins, um ósculo santo para o povo de lá. De Montes Claros, lá no norte das Minas Gerais, a Marcela e a Maria Eduarda. Duas jovenzinhas muito bonitas, né? Firmonas aí, não vejam só, né? Não sei nem se elas têm idade para assistir o programa. De Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro, a última foto é da Anil. Valeu, Anil. Deus te abençoe, viu? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Dá um beijão aí em todo mundo que assiste ao programa com você, tá? Muito bem. Nós estamos discutindo hoje se existe uma idade ideal, do ponto de vista cristão, bíblico, né? Para o jovem cristão sair da casa dos pais. Foi levantado aqui, pelo pastor Luiz Carlos, doutor Eliane, um versículo de Gênesis que Jesus também menciona no Evangelho de Marcos, e Mateus, se não me engano, 19, Marcos 10, Mateus 19, se eu não estou enganado, dizendo assim: deixará, pois, o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, serão ambos uma só carne. Então, do ponto de vista bíblico, é certo dizer que a pessoa deve sair da casa dos pais para casar? Em condições ideais, não igual a sua, né? Como igual a minha? Por quê? Não, a senhora saiu para trabalhar e estudar. Ah, tá. Pelo ponto de vista, sim, bíblico, sim. Porque é o que Deus ordena, né? Eu te separei o mesmo versículo também, eu vim com a minha filha no carro, e nós separamos o mesmo versículo de Gênesis, né? Então, já está declarado ali na Bíblia, já é uma ordem de Deus, que saia, mas saia de casa, você deixará o homem, o pai, a mãe, tá, se unirá e será uma só carne, tá? Só que tem o tempo certo também. O correto, pelo ponto de vista cristão, o nosso desejo é que nossos filhos, eles cresçam, namorem decentemente e que saiam de casa casados. E que vão ter uma vida casados e casados para sempre, porque até pelo ponto de vista bíblico de Deus, o casamento ele é para sempre, ele não é um casamento que corta-se a aliança na metade. Ah, não estou bem, não quero, então vamos separar, acabou. Não. Então, mas para que isso aconteça, vem de onde? Já começa a vir o cuidado de casa. Quem vai inserindo esses princípios nos filhos somos nós pais. Quem vai moldando a igreja, quem educa é o pai. A igreja dá o suporte. Então, toda essa educação e essa orientação vem de casa. Então, a orientação, a conversa, eu acho que tem que ter essa liberdade de conversa dos filhos com os pais, que hoje em dia é muito mais difícil. Então, para mim, tem que ter uma preparação. Se o filho sai de casa sozinho para ir para uma faculdade, vai morar numa outra cidade, passou no vestibular e está indo morar sozinho, a mesma coisa que a Silene falou ali. Isso é compreensível e a gente espera, a gente luta para isso. A gente quer que o filho atingiu a maioridade, fez um vestibular, faz um vestibular, uma federal, vai estudar numa cidade vizinha, vamos para o interior. A gente espera isso, a gente apoia isso, é uma coisa que apoia. Mas sair de casa sem estar preparado para encarar o que o mundo está oferecendo, eu acho que isso é perigoso, isso é complicado. Eu estou falando do ponto de vista profissional, né? E pegando alguns parâmetros bíblicos, porque é o que a gente está falando também. O pastor Luiz Carlos fez uma pesquisa na igreja dele entre os jovens, foi, pastor? Fez uma pesquisa com os jovens da igreja e é interessante observar que aqueles mais jovens, vamos dizer, abaixo dos 25 anos de idade, eles têm uma opinião contrária aos que têm mais do que 25 anos de idade. Eles acham o seguinte: os que estão abaixo de 25 anos, que só devem sair de dentro de casa após o casamento. Já os mais velhos acreditam que não, que depois de uma certa idade, o melhor é que saia assim de dentro de casa, porque querem ter a sua independência, né? Às vezes, os pais
estão eu tenho um caso específico de uma jovem que a mãe dela faleceu há aproximadamente 6 anos atrás e, naturalmente, o pai ainda é jovem também e ele tem o direito de reconstruir a vida sentimental dele ao lado de outra pessoa, né? Então, ela acha que se ela ficar dentro de casa com o pai, ela vai atrapalhar a vida do pai dela. Então, ela, na opinião dela, ela deve sim sair, né, para deixar o pai tocar a vida dele, né? Então, existe opiniões diferenciadas com respeito a isso. Agora, a doutora ela disse uma coisa muito interessante, né, que é a questão da preparação que os pais devem dar aos filhos para que eles saiam de dentro de casa, né? Aí eu vejo duas coisas. Às vezes, os próprios pais, por não darem esta preparação, ou às vezes por causa do comportamento que eles adotam dentro de casa, eles acabam forçando a saída dos filhos. Porque o que eu penso é o seguinte: se o filho ele tem um ambiente saudável dentro de casa, se ele tem um bom relacionamento com seus pais, se ele tem um bom relacionamento com os seus irmãos, uma das últimas coisas que ele vai pensar em fazer é sair de dentro de casa, a não ser em casos específicos, por exemplo, se ele vai estudar em outra cidade, como já foi dito, ou vai ter uma boa oportunidade para desenvolver a sua carreira profissional em uma outra localidade, aí sim. Mas eu penso que quando não existe nenhuma dessas duas possibilidades e o ambiente é saudável, ele vai pensar várias vezes antes de sair, porque está provado, né, que a maioria dos que saíram, a não ser por esta razão de estudo ou trabalho, acabam retornando para dentro de casa, principalmente quando sai muito cedo, né? Eu estava conversando com 2 jovens, amigos do meu filho ele é músico, e os músicos gostam sempre de estarem juntos e compartilhando as suas ideias, e um tem 19 anos, o outro tem 22 anos de idade. Os 2 saíram de dentro de casa e resolveram viver sozinhos, né? É claro que no caso específico desses 2 garotos, eles saíram porque tinham um ambiente muito ruim dentro de casa. E depois que eles me relataram isso, eu fiz a seguinte pergunta: se não fosse por causa dos conflitos que vocês tinham dentro do lar, vocês sairiam de dentro de casa? Não sairíamos. Não sairíamos porque estar dentro de casa ainda é o melhor lugar. Então, isso se encaixa naquela ideia de fuga, né, que foi mencionada aqui. Sai para fugir. E tem gente que casa para fugir, né? Então, mas eu vejo um problema assim, se esse adulto, esse adolescente, se bem que assim, até 25 anos de idade, é até tolerável um adulto dentro de casa, na dependência do pai, da mãe, até que você está encaminhando, de repente, a gente estava conversando lá no camarim, falando que às vezes a pessoa não tem essa maturidade ainda da idade de 25 anos de idade, que a idade cronológica é diferente da cognitiva, né? Da psique, né? Então, quando esse adulto, ele fica na dependência do pai, não se esforça para sair de casa, passou dos 25 anos, 30 anos, isso é prejudicial para essa pessoa, porque os pais que mimam demais os filhos adultos, automaticamente eles castram a potencialidade dessa pessoa. Então, assim, tudo que ele tem, a capacidade que essa pessoa tem, é castrado pelos pais, porque o pai vai suprindo tudo. Infelizmente, existem esses pais que mimam demais os filhos adultos hoje. Filhos com 30 anos, até com 40 anos, que depende dos pais para tudo, a mãe faz tudo, a mãe já deixa a comida no prato, a mãe já... tem pais que até contas pagam para os filhos adultos. Pague PVA. Conheço uma jornalista que ainda reclama: ô pai, não pagou o cartão de crédito. Isso é gravíssimo. Só que assim... ela pega e erra o versículo, né, na matéria. Então, a gente, pelo olhar de psiquiatria e de psicologia, isso é uma castração de potencialidades. Então, isso já cientificamente, isso já foi comprovado, que pais que mimam filhos adultos... Mas, peraí. A senhora só tem meninas, né? Só. Ah.
Por quê? Não. A sua sócia tem um garoto, né? Tem um menino. É o Silene, seu nome, não é isso? Doutora Silene, o seu menino tem 13 anos, né? Isso, 13 anos. Então, bom, ele ainda é um adolescente e tal, mas a senhora faz o prato dele, não faz? Não. Por quê? Não, eu não faço, não. Megera, bruxa! Então, esse é o olhar da sociedade para as mães, né? E, na verdade, é aquilo que eu falei, é uma preparação. Você tem Mas que se a senhora preparar deixar ele seu fazer o filho. prato, ele só vai pegar a carne, não vai pegar legume, não vai pegar verdura, não vai pegar... Mas a gente fica em cima orientando, você vai comer, mas não coloca. Como é e que é? outra, que idade tem o Gabriel? 13. 13 anos. É a diferença que a gente está falando de um adulto Não, eu de sei. 26 anos para lá. Tá bom. A mãe que faz o prato de um garoto de um homem de 30 anos começou a fazer quando ele tinha 13. Então, por não vai isso começar que a quando ele gente tinha entra. 29. Então, esse menino não vai com 40 anos, a mãe fazendo o prato, porque a mãe já não faz E eu quando é estou falando pequeno. com a doutora Silene, dá Ai, licença. desculpa. Fala, doutora. Doutora Silene, Pois não. a senhora nunca fez o prato dele? Quando pequenininho, sim. Hoje não mais. Pequenininho até quando? Eu acho que até uns 7, 8 anos. Depois eu já ensinei e ele escolhe o que ele quer, porque ele tem que ter essa liberdade de escolha. E nas pequenas coisas, para depois ter as grandes escolhas, mas tudo começa na pequena. Mas peraí, ele escolhe o que ele quer comer? Sim, eu faço arroz, feijão, a mistura. Ele Mas se ele coloca quiser só a quantidade. mistura, pode? Não, porque não é assim que ele está acostumado. Não, mas a senhora E foi falou que ele tem orientado. liberdade de escolha. Sim, mas antes disso, eu orientei, ensinei e depois deixei ele andar. Então, ele escolhe a alimentação que ele quer. Ele não é obrigado a comer o que ele não quer. Ele come verdura? Sim, Legume? sim, Espinafre? sim. Ele adora verdura. Tá bom. E você come espinafre? Eu como. Rúcula? Tudo. Almeirão? Sim, porque quando eu A era selva? criança, minha mãe ficava contando as histórias de Biafra, não é o cantor, o país, e outros países de miséria. A gente teve que aprender a comer de tudo. Fígado, eu comia fígado quando eu era criança. Toda sexta-feira, era dia de feira. Nunca me Comi esqueço. muito. Eu odeio fígado até hoje. Minha mãe ia à feira, então sexta-feira era o dia de bife de fígado com cebola. Eu sei que muita gente considera uma Eu fui iguaria. forçado ano passado a comer, por causa do tratamento. Eu comia bife de fígado. Mas eu aprendi. Não tinha essa de não gostar. Agora, eu conheço mães que fazem o prato de filhos com 30 e tantos anos de idade. Esse é o perigo. Aí que está o perigo. Por que é perigo? Que isso, É um pastor? privilégio ter a mãe fazendo o prato é da lógico, gente. mas aí uma pessoa que tem 30 anos de idade, que a mãe está ali em cima, faz tudo, lava a roupa, Não, passa roupa. nós falamos de fazer o prato. Mas Você se a já vem mãe falando faz de o tudo. prato, pastor, se a mãe faz o prato, ela faz o resto tudo. Porque eu, vou falar para você, na minha posição de mãe, eu já sempre falo para elas, eu gostaria de fazer tudo dentro de casa. A minha vontade de mãe, o meu lado materno, se eu pudesse, eu faria, eu arrumaria a cama delas, eu lavaria todas as roupas bonitinhas, passaria tudo, sem ficar reclamando nada, arrumaria a casa, deixava elas dormir até tarde. A minha mãe, o meu lado materno, só que eu sei que isso não é saudável para elas, então eu preciso ensinar. Mas alguns pequenos gestos de carinho e de amor Mas eu são não bem-vindos. faço, Sua filha. esposa Mamãe não seu faz prato? tudo, filha. Minha esposa não. Não faz seu prato? Não, minha esposa não. Eu mesmo faço o meu prato, né? Por quê? Ela se recusa ou o senhor que não deixa? Não, eu sempre quis fazer o meu prato, né? Agora, essa questão de fazer o prato ou de alguns mimos por parte da mãe, eu penso que não interfere na decisão do filho querer ou não sair de dentro de casa. É porque ele tem o prato feito. Não, isso não vai interferir. Mas eu disse assim, Isso que atrás do prato tem sempre Sim, Não mas isso não vai interferir pelo seguinte, porque essa questão... Vai ver que esse aqui vai ver fazer tudo. Essa questão da busca, da fuga, da saída, ou de uma liberdade debaixo do domínio dos pais, é uma questão muito mais profunda do que um simples prato que é feito. É né? que são símbolos, né? É. Na verdade, essas coisas são ícones. Por exemplo, a maioria quer sair de dentro de casa por insubordinação, não querem obedecer às regras familiares, né? Tem toda essa influência. Principalmente num mundo como este que nós estamos vivendo. Por exemplo, eu fui criado basicamente dentro de um lar cristão.
E meus pais, como cristãos, estabeleceram algumas regras pautadas nos princípios da palavra de Deus. O meu filho também foi criado, está sendo ainda criado desta forma, de acordo com os princípios bíblicos. E a maioria dos jovens hoje e adolescentes, eles influenciados pelo mundo, eles não querem mais se submeter a certos princípios bíblicos. E isso, sem dúvida alguma, acaba gerando conflitos. Regras, limites, né? Tudo... E se os pais não tiverem sabedoria, graça da parte de Deus, para saber como contornar algumas situações dentro de casa, porque existe uma coisa muito importante. Os pais são responsáveis por manter os filhos dentro de casa. Eu devo, como pai, criar um ambiente cristão, saudável, devo ter com meu filho um relacionamento transparente, Sim, a tal ponto que ele não queira sair da minha companhia. Então, mas aí, pastor, como é que a gente vai fazer? Vou fazer a pergunta para o senhor, depois a doutora responde também. Por exemplo, vamos pegar um caso concreto, né? O moço quer sair, ou a moça quer sair no sábado com os amigos e voltar só no domingo. Bom, os primeiros pais precisam saber com quem que ele vai. Com os amigos. Com os amigos, mas quem são amigos esses são amigos? Quem são esses amigos? Qual é a origem familiar desses amigos? Quais são os costumes, os hábitos desses amigos? Né? Esses amigos vão levá-lo para onde? Ué, se e só tem vai a voltar no diferença domingo de é alguma se é um festa, menino ou uma balada, menina. coisa do tipo. Ele não vai dormir na casa de ninguém, ele vai passar a noite fora, ou ela. Bom, eu penso o seguinte. Pode? Enquanto você é menor de idade, não. Não. Enquanto, por exemplo, meu filho tem 22 anos de idade, né? Graças a Deus é um cristão, é um músico, é uma bênção o meu filho, graças a Deus. Mas hoje, aos 22 anos de idade, né, há algumas decisões dele que eu já não tenho mais... Não é que eu não possa Autonomia, mais não... interferir, mas ele já é um homem e eu tenho que respeitar isso. O pastor Heber e doutora, o grande problema é o seguinte, que muitos pais, eles geram problemas dentro de casa a tal ponto dos filhos quererem sair do ambiente familiar, porque eles não acompanham o crescimento dos filhos. Eles pegam um garoto de 15, 16, 17, 18 anos de idade e quer tratá-los como se fosse uma criança. E o jovem, ele muitas vezes ele não suporta aquela pressão familiar. Eu conheço alguns exemplos de pais que a garota com 19, 20 anos de idade, ou o garoto, os pais queriam tratá-los como se fosse um bebezinho. E o adolescente, ele não vai aceitar demais. isso. Tudo tem sua fase, tem seu tempo Mas certo, pode passar a noite fora, sim? No meu ponto de vista, não. Nem se for maior de idade, nem menor de idade, principalmente. Eu, no meu ponto de vista, como mãe e como... E se for numa vigília? É diferente, né, pastor? Tá vendo? Toda mãe vai falar, né? Ninguém perguntou, né? Aí, né, assim, se fala assim, vai para a igreja, a gente já fica... Mas vai saber se vai estar na igreja mesmo e na vigília, né? Vai junto, uai. Faz a vigília junto lá. Porque tem uma coisa que a gente aprende assim, ó. Se você não é ensinado e você não aprende a lidar e controlar a sua vida, você não tem condições de disciplinar um filho. Se você não tem poder de governar a sua própria vida, como que você vai disciplinar seu filho quando Está na você Bíblia tiver? isso, né? Então, quem não sabe governar a própria casa, como governará a igreja? Então, Deus? tudo isso é preciso ser ensinado, passado isso para eles, né? Eu falo assim, me perguntam assim, como que você lida no seu consultório? Você é cristã e tem a ética, tudo. Como que você lida com isso? Eu não misturo as coisas, mas trabalho com as duas coisas juntas, entendeu? Fica meio confuso, mas assim, a ciência, se você trabalha junto com a parte espiritual, ela flui muito, ela tem resultados legais. Sem você tá infringindo o código de ética e nem também menosprezando o que Deus faz na vida da gente. Uma das coisas que tem acontecido muito, do meu ponto de vista, demais, nesses últimos anos, né, é o episódio de jovenzinhas
fugirem da casa dos pais, aqui no Brasil, fugirem da casa dos pais para se encontrar com alguém que conheceu na internet. É e tal. um perigo. Isso tem acontecido direto. É né? verdade. Essa carência, né, de comunicação, de contato, isso está matando a sociedade. Então, mas quando chega ao ponto de uma garota, por exemplo, sair às escondidas, né, para se encontrar com alguém, ou o garoto mesmo, né, pode ter certeza absoluta que houve lá atrás bloqueios no diálogo com os pais. Porque eu penso que os pais devem orientar os filhos, ensiná-los, dizendo o seguinte: olha, qualquer assunto relacionado a você, pode conversar comigo. Você não precisa esconder absolutamente nada de mim. O problema é que muitos pais são repressivos demais, os filhos vão crescendo com medo dos pais, não com respeito, né? E às vezes o menino de 13, 14, 15, 16 anos, ou a menina, começa a se sentir atraído ou atraída por alguém e tem medo de procurar os pais. Mas aí, reverendo, pastor, como é que faz? Por exemplo, eu estava lendo na Revista Graça, vai sair um artigo, próxima Revista Graça vai sair um artigo sobre um episódio que houve, se não me engano foi na Bahia, não lembro exatamente em que lugar. A família foi viajar para lá, para esse lugar, e a menina sumiu, desapareceu. Aí, eles foram à polícia, deram parte e tal, desaparecimento da menina. A menina tem 14 anos de idade. Aí, 2 dias depois, ou 3, receberam um telefonema, aí descobriram que a menina estava morando com um garoto de 16, por aí. Meu Deus. E combinaram de se encontrar. Ela havia combinado via internet com esse garoto, né, que ela tinha conhecido pela internet e tal. E como a família viajou para aquela localidade, ela aproveitou para fugir e se encontrar com esse garoto para viver a vida dela. 14 anos, ele 16. Então, eu imagino, eu não estou tirando a razão do irmão, mas eu imagino que essa menina, por exemplo, aos 12 anos, queria namorar e o pai falou, não, com 12 anos você não vai namorar. Pronto, meu pai não me entende, meu pai não me aceita. Porque ela não teve 2 dias antes ou 6 meses antes de fugir de casa a ideia de se apaixonar por alguém que ela nunca tinha visto, concorda? Concordo. Quer dizer, não, lógico que essas paixões não são assim da noite para o dia, né? Elas são alimentadas, é uma conversa então, hoje. E o pai não compreendeu a menina? A mãe não compreendeu a menina? O que um pai ou uma mãe pode falar para uma menina de 12 anos que quer namorar? Deve dizer não, que Então, ainda não é o momento de você namorar. Aí eu sou uma incompreendida. Mas aí é que está a questão. Mas se não tiver frustração, não tem crescimento. Mas aí é que está. É quando os pais, exatamente o que a doutora acabou de dizer, se não há frustração, não há crescimento. Os pais têm que aprender a dizer não e explicar. Hoje, nós sabemos que a maioria dos pais, eles possuem uma mente mais aberta, principalmente nas grandes cidades. Os pais sentam, explicam. Olha, você tem 12 anos de idade, é o momento de estudar, é o momento de brincar de boneca e assim por diante, né? Mas, antigamente, em algumas regiões do Brasil isso ainda acontece, muitos pais simplesmente dizem não, mas não por quê? Não explica o porquê, o motivo. Eu não sei se todo castigo tem que ter um motivo. A menininha de 12 anos apaixonada, primeiro que ela não sabe nem que é paixão, mas enfim, ela vai aceitar a explicação dos pais? Aceita. Não é hora de exercer autoridade? 13, elas entendem. E vou falar uma coisa para vocês. Essa postura que eu tenho com as duas hoje pequenas, eu não tive com a minha filha Bruna. Era diferente. A minha visão era uma visão muito... não, ela vai acontecer com ela, que aconteceu comigo. Não, ela vai... Não, porque eu não tive essa relação de diálogo em casa, porque a gente não contava por medo da minha mãe. Mas eu passava uma figura de carrasca para minha filha Bruna. Ela me via como... Ela tinha medo de me contar as coisas. Então, por causa desse medo, ela me escondia as coisas e eu descobria pelos outros. Então, assim, eu não tinha dado essa liberdade para ela de falar comigo, como hoje as meninas têm. Hoje eu tenho, mas eu tive que aprender. A Bruna foi minha faculdade. Agora eu estou fazendo pós-graduação com as meninas, entendeu? Então, eu aprendi tudo com a Bruna. E hoje, ela precisa colher esses frutos meus, bons, sabe? Então, assim, hoje eu tento ser para ela uma mãe
Uma mãe que ela possa confiar, que ela possa me contar as coisas, desabafar. Já Qual a idade da choramos Bruna, né? juntas. Hã? Qual a idade da Bruna? 22. 22, tá bom. Bem, a gente tem que ir para o intervalo. Na volta nós vamos ler Falei muito, né? Você? as opiniões já colocadas no site no momento dessa gravação. Sai daí. Epa, tá aí, ó. Eu gosto dessa tomada aí, é muito legal. O senhor não se sente um monumento? Olha lá, ó. Hã? A gente parece uma estátua lá de Washington. Bacana, gostei. Bom, deixa eu aproveitar então e falar do meu blog, né? Existe um blog, ele é recente, chama Parla Eber, mas o endereço eletrônico é ebercocarelli.blogspot.com.br. Eu acabei de postar um sermão novo, né? Uma mensagem, mais uma, tem várias aí no blog. Essa daí, ó. Quando vai acabar? Quando eu terminar, né? Esse é o nome do sermão, baseado numa promessa que Deus faz em Filipenses e que nunca se cumpre, né? Então, eu tenho a pergunta, quando vai acabar? Bom, eu indaguei de Deus e Deus me deu umas respostas muito bem dadas, né? Com uns tapas também. Porque às vezes a gente faz umas perguntas arrogantes e Deus responde De forma? com um açoite. Né? E tá aí, ó. É baseado na Capela Sistina. Ó, a introdução do sermão é a história de Michelangelo pintando o teto da Capela Sistina, e o Papa, que encomendou o trabalho, passava embaixo do andaime e perguntava para o Michelangelo, quando vai acabar? E o Michelangelo respondia, quando eu terminar. Né? Por isso que tem esse título aí, né? A mensagem. Ouça, é só áudio. Depois você posta os seus comentários, vou ficar feliz em ver. E tem várias outras mensagens, todas em áudio. Tem artigos escritos. Estou terminando um sobre suicídio entre cristãos. E tem um sobre maçonaria. Tem vários lá. E também tem alguns vídeos. Aliás, faz tempo que a gente não faz vídeos novos para colocar no blog. Eu gostaria de ver a sua opinião, tá bom? Muito bem. Qual a idade ideal para um jovem cristão sair da casa dos pais? Antes de ler as mensagens do site, o senhor no intervalo falou que existe uma razão meio especial para muitos jovens quererem sair de casa antes do casamento, ou até apressar o casamento para sair. Qual é essa razão? Uma das razões é por causa do padrasto ou da madrasta. Às vezes o